Vamos lá, gente, então. Hoje nós vamos estudar sobre ligações químicas. Na semana passada, o que a gente aprendeu? Quem lembra? Quem lembra? Em química. Hoje é aula de química. Química. Algumas outras coisas. Mas vamos começar por ligações químicas. Como que funcionam as ligações químicas? Quem sabe? Quais são os tipos de ligação que existem? Iônicas, covalente e... O que é a base da cadeira de vocês aí? Assim do lado, que segura o plástico. Que é isso? Hã? É um metal. Então nós temos três tipos de ligações. Nós temos as iônicas. Nós temos também as covalentes. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Qual que é a diferença entre as ligações iônicas e as ligações covalentes? A gente falou isso aí na última aula, só para a gente relembrar um pouco. As iônicas acontecem entre quais tipos de materiais da tabela periódica? Metal e não metal. Então as ligações iônicas sempre acontecerão entre metais e não metais. Um tipo de metal. Olha na tabela periódica de vocês, se eu não me engano, está na primeira ou na segunda linha. O sódio é o Na, é na primeira, né? Então, o Na está na primeira fila, família 1, vai ser um metal. E o cloro vai estar na família 6 ou 7, dá uma olhadinha aí, lá na frente. Família 6 ou 7. Cloro, Cl. Cl. Família 7. O segundo elemento da família 7, de cima para baixo. Lembrando que é o seguinte, ó, presta atenção, gente. Olha aqui, ó, tabela periódica. Nós temos aqui, ó, 1, 2, não importa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, é tudo reto aqui, perdão. Então assim, ó, 1, 2, não é importante. Chama-se, eu costumo dizer que isso aqui é a nossa periferia. Não é que a periferia não é importante, as pessoas da periferia são importantes. Mas o que é periférico é aquilo que fica à margem, é algo periférico. Por exemplo, eu não estou comentando sobre a questão daquelas famílias que moram na periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. O que é periferia? Tudo que fica à borda, à margem. Tudo que aquilo... Por que periferia? É algo periférico, né? Então, por que eu falo que não é importante? Porque nesse momento a gente não quer se importar com os metais de transição. Somente queremos saber dos metais da família 1 e 2, da família 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Entenderam? Então, o cloro, ele vai estar aqui, ó, o segundo elemento da família 7. E o Na vai estar aqui, eu acho que é o terceiro elemento, né? Acertei? Nossa, ó, tô até bom de cabeça ainda. Então, os não metais são o... Daqui a pouco o pessoal vai falar que eu tô com xenofobia, né? Cloro, né? Por que eu falei da família 7? Funciona assim. As famílias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, antigamente nós comentávamos que tínhamos dois tipos de grupos na tabela periódica. O primeiro grupo era a família A, que eram essas famílias maiores. E o segundo grupo era a família B, que eram os metais de transição. Por que eles não são importantes? Não são importantes neste momento. Esse momento a gente não se importa com eles, não. A gente vai se importar um pouco com eles mais pra frente, mas nesse momento não. Nesse momento aqui, a gente só quer estudar pelo menos a introdução do que é ligações químicas, né? No caso, a ligação iônica. Bom, todos os átomos, eles têm uma característica em comum.
Imagina, eu sou o cara da família 1 e eu tenho um elétron na última camada. Ah, vou explicar isso aí, é legal também, uma informação bacana. Todas as vezes que nós formos pensarmos em família, não existe isso aí, sem cogitação, tá? Eu não sou professor de inglês, de português também, de inglês eu sou. Enfim, todas as vezes que nós formos pensar família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, família A, vamos colocar dessa maneira, essas famílias elas vão ter sempre na última camada do seu átomo uma quantidade de elétrons de acordo com a família. Ou seja, se eu faço parte da família 1, eu vou ter quantos elétrons na última camada? 1. Se eu faço parte da família 2, eu vou ter? 2. Se eu faço parte da família 3, 4, 5, 6 e 7. E a família 8, eu costumo dizer que é o pessoal tipo a Yasmin, sabe? Tudo burguês. Não, é sério, cara. Por que é tudo burguês? Porque essa galerinha aqui nós chamamos de gases nobres. Tem uma motinha. A primeira motinha de dinheiro foi dela. Entendeu? Agora todo mundo de dinheiro tem motinha, velho. Olha essa ideia. Tô brincando. Pior que não foi. Pior que foi a primeira foi do Gabriel Maia. Ah, do Maia? Ah, mas o Maia... Eu nem sabia, né? Ah, então, mas a do Maia era igualzinha a sua, pra falar a verdade. A dele é curta. É preta, né? Não, ele colocou só desenho lá. Ah, entendi. Então tá. Gases nobres faz parte da família 8. E todo mundo que é nobre chama atenção, não chama? Aquele que é nobre, ele chega assim, ó. Ei, cheguei, papai. Olha pra mim. Não é assim que funciona? Pensa, tipo... Como eu posso mostrar isso aqui pra vocês de uma forma mais interessante? Vamos colocar um cara magnata, cheio da grana, podre de rico. Mas o Elon Musk ele é isolado, né? Ele é tipo hidrogênio, ele não se encaixa com ninguém. Mas o Elon Musk é um cara inteligente. Deixa eu pensar aqui do Brasil um exemplo de pessoa que seria um highlight, um high society, um... Não, Neymar é quebradeiro, o cara é jogador de bola, tatuado, pá. Não, tô falando gente interessante. Vamos colocar pessoas... O Paulo Marçal é um cara interessante. Ele é um cara interessante, mas fala besteira demais. Me ajuda, gente, por favor. Vai lá. Uma pessoa top, assim, que todo mundo se espelha. Do Brasil. Sim, isso. Buckmaster? Não. Do Banco Itaú, entendi. Do Banco Itaú, né? Tem também, mas... O grupo do Banco Itaú é o pessoal high society daqui do Brasil. O pessoal que comanda muitas empresas, são pessoas podres de ricas, né? Magazine Luiza, só que o Magazine Luiza tá... Ela mandou ela, Kevin. Ah, qual foi, cara? Uai, não tem uai. Mas tá, vamos colocar assim, coisa de menininha. Tá, Larissa Manoela. A Larissa Manoela é uma menina que se veste bem. Ela agora tá na alta, começou a fazer filme, novela, etc, né? Ela foi pra Globo, se eu não me engano, né? Tá na Globo agora. Então é uma menina, assim, que melhorou muito o estilo de vida dela, a forma de... E eu não vejo ela sempre se vulgarizando, ela sempre é mais na dela, né? Então é um tipo de menina, assim, que as mulheres provavelmente poderiam ter o quê? Falar assim, nossa, ela é uma menina bacana e tal, por mais que ela vá em festas, coisas, ela se preserva. Ou, vamos colocar assim, uma pessoa para homem, um exemplo de homem, colocar o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo, o cara não tem uma tatuagem, o cara treina pra caramba, o cara, em todo canto que vai, chama atenção, ele não trai esposa, é um exemplo de homem. E tem muitos homens que querem ser como o Cristiano Ronaldo. Então, esses tipos de pessoas, eles são como se fosse a high society do Brasil, e do mundo também, né? Porque o Cristiano Ronaldo é mundial. Então, assim, você pega esse tipo de gente e fala assim, pô, eu quero me parecer com ele, cara. Então, eu quero ser um gás nobre. Mas para parecer com esse povo, eu tenho que fazer o quê? Vamos supor, para ser igual o Cristiano Ronaldo, tem que jogar bola desde os 2 anos de idade
e morrer e viver outra vida para ver se eu consigo chegar nos pés do Cristiano Ronaldo e me destacar como ele. Né? É muito, muito difícil. Ou, se for que nem a Larissa Manoela, falar inglês aos 3, 4 anos de idade, começar a fazer programa no SBT quando é criança, fazer propaganda quando é criança e tal, aí você vira High Society. Ah, mas eu quero viralizar no TikTok, YouTube e tal. Pronto, você vai fazer palhaçada e aí você viraliza, né? Que assunto sério quase ninguém gosta, só gosta daquele que já existe, que eles são muito grandes, né? Então, gases nobres são aqueles caras que a gente quer se parecer iguais, mas a gente não chega perto deles porque eles são como se fossem fenômenos. Tipo o Ronaldo Fenômeno, que jogou no Brasil, o cara era top. Como, por exemplo, uma pessoa que cantava muito desde criança, que era o Michael Jackson. Mesmo tendo 5 Jacksons, ele foi o único que se destacou e que fez a família toda ficar podre de rica. Ou, como, por exemplo, várias outras celebridades que se destacaram muito. Pelé, e Michael Jordan, Ronaldinho Gaúcho, Magic Johnson, Shaquille O'Neal. Esses caras, eles são caras que ficaram para a história. Por que eles ficaram para a história? Porque são caras interessantes, são caras que fizeram desde o início aquilo que era para fazer. Ou seja, eles eram os caras, eles tinham o padrão. E os gases nobres, eles já têm o que eles precisam, que é 8 elétrons na sua camada de valência. E esses carinhas aqui querem ter 8 elétrons na última camada. Só que, tristemente, não tem 8 elétrons na última camada. E aí o que tem que fazer? Parte deles vão perder e parte deles vão ganhar elétrons. Mas quem que perde? Quem perde é de 4 para baixo. Quem recebe é de 4 para cima. Imagina como se o 4 fosse o meio. 3, 2 e 1 acabam cedendo elétrons porque é mais fácil eles cederem elétrons do que eles completarem com 5, 6 elétrons. Compreenderam a ideia? Então é melhor eu doar o meu elétron, que daí eu fico conectado com outro átomo que está estabilizado e eu me estabilizo. Só que tem uma coisa muito interessante nisso. Vamos lá. Vamos pegar o sódio e vamos pegar o cloro. Deixa eu achar um apagador aqui. Cara, que misereza, né, velho? Vamos lá. Vocês entenderam a questão da tabela periódica, né? Não é que esses caras do meio não são interessantes, não são importantes. Eles são importantes, mas não nesse momento, tá? A gente vai trabalhar com eles também. Na verdade, todos os elementos da tabela periódica são importantes, só que esses do meio têm uma característica diferente. Vamos lá. Então, os metais Na. O Na tem quantos elétrons? Vamos lá, o Na. Qual é o número atômico do Na? Qual que é o número dele na sequência? Vou ensinar. Vocês vão pegar a tabela periódica. Aí vocês vão contar assim, ó. A tabela periódica, a sequência delas é da seguinte maneira. Da esquerda para a direita. E seguindo a sequência assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí 19, 20, 21, 22, 23. Por isso que a gente chama de tabela periódica, que ela vai em linhas crescendo em ordem. Por isso que a gente fala tabela periódica, porque ela segue um período. Mas tem os números aqui? Tem os números. Aí olha só. O sódio, ele é o 11º elemento. Se ele é o 11º, ele tem quantos elétrons ao todo? 11 elétrons, ou seja, o número atômico ele vai aparecer aqui em cima. E a massa geralmente aparece aqui embaixo. Compreenderam? E quando eu pego isso aqui e vou distribuir esses 11 elétrons, lembra? 1s2, S2, 2s6, etc. Lembra disso? Que eu ensinei na última aula? Funciona assim, ó. A gente tem distribuição eletrônica de Linus Pauling. 1s1, 1s2, 2 ao quadrado. 1s2, S2, P6, 3S2, P6, D10, 3S2, P6, D10, aqui é 4, né? Perdão, 4, F, 14, 5S2, P6, D10, F14,
6s2p, 6d10 e 7s2p, 6. E lembra que a linha que corta, ela corta sempre na diagonal. Bom, sabendo que ela vai cortar na diagonal, ficou ruim ali o corte, mas aí a gente vai na sequência. Sódio tem que ter 11. E quem que a gente vai contar? A gente vai contar esses elementozinhos que estão aqui em cima. Bom, o sódio vai começar com 1s2. 1s2. Na sequência, aí vem 2s2. Depois vem 2p. 2p6. Mas na sequência vem o 3s2. Só que eu vou colocar 2. Vamos contar? 2 com 2, 4 com 6. Faltam quantos elétrons? Quantos? 1. Então só vou colocar o que precisa. Só falta um elétron. 2, 4, 10, 11. Acabou. 11 elétrons, 11 distribuições eletrônicas. Entendeu? O que é isso? Camada, spin, quantidade de elétron que cabe naquele spin. Ou seja, em cada spin cabe uma certa quantidade de elétrons. Se na hora não lembrar desse negócio aqui. Eu sugiro que você decore isso aqui e coloque na capa da sua folha de Enem, logo quando você começar a sua prova. Só que geralmente não é feita a distribuição eletrônica lá na hora da prova. Mas se por algum acaso acontecer... Esse não importa mais, tá mesmo só o de cima. O de cima é o que... Não, é a distribuição eletrônica. Mas depois o que importa vai ser a camada de valência. Camada 1, camada 2, camada 3. Então qual que é a camada de valência? 3. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1. Calma, vamos chegar lá. Aí agora nós vamos para o cloro. Qual que é o número do cloro? É o de Z? Ele é o de Z? 7. Então a gente vai na mesma sequência. Eu sei que até aqui vai dar 12. Então, já vamos fazer até lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 12, né? O próximo seria o 3p6. Se aqui já tem 12, falta quanto? 17. 17? Faltam? 5. Logo, 3, 2, 3p5. Agora eu vou perguntar para vocês. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Lembra que camada é esse número aqui, ó. Cada camada vai ter uma quantidade de elétrons. Na camada 1 cabem 2. Na camada 2 cabem 8 elétrons. Na camada 3 cabem 2, 8, 18. Só que aqui eu vou ter 2 com 5, 7. Ou seja, o que é a camada? Você vai pegar os elementos da camada e vai somar os seus elétrons. 2 com 5, 7 elétrons. Ou seja, o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, enquanto o sódio ele tem 1 elétron na última camada. E aí é o seguinte, quem que é mais fácil de chegar no 8? O 7 ou 1? 7. Aí vem o pulo do gato. Quantos elétrons tem na última... Posso apagar aqui? Depois eu imprimo uma dessa aqui para vocês e entrego, tá? Qual que é... Se vocês olharem também na tabela de vocês... essa aqui não tem. Essa não tem, tá. Existem tabelas periódicas que vêm distribuição eletrônica de cada camada do ladinho. É interessante também. Vamos lá. Eu sei que o meu sódio, ele vai ter quantos elétrons? 1. E o meu cloro, ele vai ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar daqui. Tirar daqui. 7. Né? Cada pontinho desse aqui vai representar um elétron da última camada, da camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, tá? Então, eu tenho 1 aqui e 7 aqui. Qual que é mais fácil chegar a 8 elétrons na última camada? O
cloro, porque ele só precisa de... E o sódio? É mais fácil ele ceder o elétron, não é verdade? Deixa eu encher esse elétron aqui. Tá parecendo aqui no deck? Mas é. É um deck? É pra fazer suco. Vamos lá que essa áudio tá ficando muito grande já. Bom, neste caso, agora o que eu vou ter que fazer? O sódio, ele vai, de livre e espontânea vontade, doar o seu elétron. Então, este elétron que estava aqui, ele vai vir para o cloro, ele vai ficar aqui. Nesse processo, o sódio, ele vai gerar um íon positivo. Por que o íon positivo? Porque ele cedeu o elétron. Quando eu cedo alguma coisa, eu vou ter que demonstrar de alguma maneira que eu cedi alguma coisa. E quando eu tenho um elemento que está neutro, o que é neutro? Tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se eu cedi um elétron, eu vou ficar com carga positiva ou negativa? Vou ficar com uma unidade de carga positiva, porque eu cedi um elétron que eu tinha para um outro átomo. Neste caso, quando eu ceder, eu vou gerar um íon. Esse íon no sódio vai ficar positivo. E o cloro não recebeu um elétron? Ele vai ficar um íon negativo. Aí vem o pulo do gato. Esses caras nós chamamos de quê? Íons, né? E os íons, eles têm os nomes. Estes nomes nós falamos cátion e ânion. Aí eu gosto de fazer um trocadilho. Não levem para o lado da maldade. Mas, popularmente, antigamente, dizia que as biscates, elas se doavam para serviços humanitários. Biscation. Ou seja, quem deu foi o cátion. Enquanto quem recebeu foi a cebola, o onion. Cátion e ânion. O cátion cedeu um elétron, ele deu um elétron e o ânion recebeu este elétron. Quando ele recebeu um elétron, eu vou ficar com uma unidade de carga negativa. É só imaginar, eu tenho duas esferas, uma está carregada positivamente e uma neutra. Quando pega positivamente carregada e encosto nela, parte dos elétrons que estavam carregando aqui vai para outra, não é verdade? E aí as duas vão ficar com a mesma quantidade de carga, elas vão se dividir. Porque imagina assim, uma bola que tem mais cargas positivas do que cargas negativas. As cargas positivas, elas vão se distribuir em torno dessa esfera carregada positivamente. E essa divisão é porque as cargas de igual teor, ou seja, de igual natureza, cargas positivas com cargas positivas, elas se repelem. E elas vão ficar o mais distante possível nessa esfera metálica. Então, vamos supor que o átomo seja essa esfera metálica. Ele está neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons, de elétrons e está tudo uma mil maravilha ali. Só que, de repente, eu quero fazer uma ligação e me tornar uma outra coisa. Ou um sal de cozinha, por exemplo. E aí eu quero me ligar com outro cara, só que eu quero ter 8 elétrons na última camada. Como eu quero ter 8 elétrons na última camada, eu prefiro ceder o meu único elétron livre para o cara que já está querendo se transformar. E aí vem o NaCl, que é o Na mais Cl menos, que é o nosso cloreto de sódio. Para quem não lembra, é o verdadeiro sal de cozinha. Na mais Cl menos. E olha que interessante. Quando eu dou este elétron, quantos elétrons vai ficar na minha camada 2? 2,6. Dessa maneira, os dois ficaram com 8 elétrons na última camada. Eu ainda não entendi porque ele ficou negativo. Aqui, eu recebi um elétron. E por que os outros não eram positivos?
Não, isso aqui é tudo negativo, tudo elétron. O elétron, ele é menos E. E o próton, ele é mais E. A carga é a mesma. Só que um é negativo e o outro é positivo. Se eu cedir o elétron, então essa carga negativa vai para o outro átomo. E aí ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Enquanto o outro que perdeu vai ficar com uma carga positiva a mais. Você entendeu? Era a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Você entendeu agora? Entendeu mesmo? Eu acho que esse negócio de próton é elétrico. Um átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Não é? Tá. Mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, se eu ceder um elétron, eu vou ficar com um próton a mais. Porque eu doei um elétron para você. Agora, eu fiquei com um próton a mais, porque eu estava estabilizado, mas eu doei este elétron para ti. E você catou o elétron de mim. Eu fiquei com uma carga positiva e você ficou com uma carga negativa. Ou seja, carga positiva é a ausência de elétrons. Porque num átomo, assim, pensa no átomo, as cargas positivas elas ficam fixas no núcleo atômico. Enquanto os elétrons são os únicos que conseguem se movimentar. Que eles ficam num negócio em volta chamado eletrosfera. E essa eletrosfera que está em volta deste átomo, ela tem uns átomozinhos que ficam mais externos que aqueles que ficam na camada de valência. E esses elétrons que estão mais afastados são os que ou atraem ou que são cedidos para um outro átomo. E quando você perde ele, você perde a estabilidade. Logo, o cara que estava com 7 elétrons, ele vai ficar com 8. E o cara que estava com 1 elétron vai ficar sem elétrons, mas vai ficar com um próton a mais. Todos entenderam agora? Ficou fácil de entender? Então o que é o cátion? É o que dá. É o que dá, é o que doou um elétron. E o ânion é o que recebe o elétron. Ficou fácil de entender? Show. É importante vocês entenderem essa parte em química, porque no Enem, cara, o que mais quebra os alunos é não saber o básico da química. Isso é muito importante, tá? Bom, depois a gente vai observar, quando eu doar este elétron, automaticamente eu vou ficar com 8 elétrons na última camada. Aqui. E aí, quando eu recebi um, aqui vai ficar com 8 elétrons também na última camada. Então os dois átomos, eles ficaram estabilizados. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? Por que é impossível? Porque eu não sei explicar. Pode ser qualquer coisa. Pode colocar matemática e eu posso tentar fazer, mas química não entra na minha cabeça. Química não entra? Não entra. Mas quem quer vai fazer entrar. Mas Gente, eu expliquei. Explicar. Tipo, você pode explicar, mas não entra na cabeça. Eu expliquei. É difícil, você explicou bem explicado, mas não entra na cabeça. Depois você vê o vídeo de novo, devagarzinho, e vai vendo se você consegue. No vídeo eu acho que eu vou conseguir colocar pelo menos algumas imagens do processo acontecendo, que vai ficar mais legal para vocês verem depois. O bom do vídeo é que depois vocês podem acessar o vídeo, podem estudar por ele para poder lembrar dessa aula de hoje, né? Na aula passada vocês Eu tenho 2 vídeos. Deixa eu. quando você explicou esse quadro de 2 décimos. Eu vou explicar lá. Então. Oba! Ah, velho. Quem chegou? Quem chegou? Traz aqui um pouquinho. Esse menino é branco demais. Oi, gente! Faz quantos meses? 5 meses, faz 6 meses agora, semana que vem. Dá oi pra elas! Dá oi pra elas! Dá oi! Vamos dar aula com o papai, vamos. Vocês vão ficar de olho nela? Não acredito. Deixa eu ver se é linda, deixa eu ver se é linda. Graças a Deus, a cara de mamãe. E aí, filha? Ficou claro para vocês? É simples. É só pensar dentro do átomo uma estrutura. Pensa uma bolinha pequenininha. E no meiozinho da bolinha tem prótons e nêutrons fixas.
E em volta tá girando ali, ó, os elétrons. Aí tem várias camadinhas. Tem o mais pertinho do átomo e o mais longinho do átomo. Essa daqui de mais longe do átomo que a gente chama de camada mais externa, que é a camada de valência. E quantas camadas nós temos? Nós temos 7 ao todo. Aqui nós fomos só até a terceira camada. Aqui a gente só foi até a segunda. Você entendeu? Isso aqui é a camada. Esse cara aqui é o spin. Então a camada, ela se estende até 7. Então ela vai de K até K até Q. Então são 7 camadas ao todo. E o que é mais importante vocês entenderem é que quando vocês pegam o básico da química e aprendem bem, quando vocês chegarem lá na frente, quando vocês estiverem fazendo química orgânica, vai ficar muito mais simples de vocês entenderem. Mas até aqui tá tudo bem? Mesmo que esteja mais ou menos, tá? A gente vai trabalhando e a gente volta aqui um pouquinho, depois vai para frente de novo. O ideal é que vocês aprendam o básico bem aprendido. Tá? Eu quero muito que o básico seja bem feito. O resto é o resto. Tá? Por que o resto é o resto? Porque o Enem ele bate muito em cima do básico e depois da junção de dois conteúdos juntos. Então o básico ele é mais importante para você chegar nos 2 conteúdos que vão estar juntos, né? Tá, onde faltou a Tamara, né? Fechou. Não sei porque ela não veio, não. Ela falou que vinha. Peguei no e-mail, o negócio caiu. Vamos o microfone. Bom, prosseguindo, aí agora nós temos as ligações covalentes. Nome bonito, né? Covalente. Será que é valente mesmo? Estranho? Só o nome já diz, covalente. As ligações covalentes, por sua vez, elas são feitas por... não metais. E a ligação covalente é um pouquinho diferente, porque ela não doa o elétron, ela compartilha. E o que é esse compartilhar elétrons? Por exemplo, eu tenho deixa eu pegar um exemplo. CuO2. Quantos oxigênios tem no carbono? Quantos elementos, perdão. Nossa, que zoado isso. Tá, quantos elementos tem no carbono? Quantos elementos aí? Qual que é o número atômico do carbono? É o 6. 5. É o 5? É o 5, né? Não, não sei. É o 5, então o carbono é o 6. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6. Quantos elétrons eu tenho na última camada? 2 e 2. 2 com 2, 4. 4 elétrons, né? E o oxigênio, qual que é o número dele? É o 8. Começa igual, 1s2, 2s2, 2p. Agora eu preciso de 8. Aqui foi 4, então 2p, 4. Quantos eu tenho na última camada? Nós vamos ter 2 com 4, 6 elétrons. E aí é o seguinte, o carbono, por sua vez, ele faz 4 ligações. Tá vendo aqui que tem 4? Então ele vai fazer 1, 2, 3 e 4. E o oxigênio? Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele precisa de mais quantos? 2 elétrons. Então, o oxigênio, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí esse oxigênio, ele se ligou com este carbono. Compartilhou este elétron e compartilhou este elétron. Fez uma dupla ligação. Lembrando que nós temos ligações simples, duplas e triplas, tá? Fechou? E, bom, aí nós vamos lá. Ligou. O oxigênio está estabilizado? Vamos contar? 1 elétron, 2 elétrons, 6 elétrons, 4, 5, 6. O compartilhado, 7 e... Estabilizou?
E o carbono? O carbono agora ficou com 1, 2, 3, 4, 5 e... Ele precisa de mais quantos? Eu vou ligar com outro carbono aqui, ó. Com outro oxigênio. Um outro oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou ligar este cara aqui com esse aqui e esse cara aqui com esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estabilizado, estabilizado e estabilizado. Todos os nossos átomos estão estabilizados com 8 elétrons na última camada. E olha o que é mais legal. Esse cara a gente chama de dióxido de carbono. E ele tem dupla ligação covalente, porque ele tem o quê? O que ele tem? Elétrons compartilhados. Então, se os elétrons estão compartilhados, se nós temos elétrons compartilhados, logo nós temos ligações covalentes. Se não tiver o outro oxigênio, não vai? Não, porque fica faltando alguma coisa. Entendeu? E o céu, ó, que é o monóxido de carbono. Aí é uma condição especial. Você não consegue ter só um monóxido de carbono. Você tem que ter pelo menos 2 para poder estabilizar. Não quero. Já explico um monte de vezes, mas eu fiquei boiando na hora. Até agora que eu fui. Esse S1 é 1S, 2S. Enfim, aí, quantas vezes eu vou ter que saber que eu vou ter que fazer isso daí? Até você... Você tem que contar Quantas vezes eu vou ter que fazer, no Você caso? tem que contar os carinhas de cima. Nos carinhas de cima, você tem que distribuir esses elétrons aqui. Sim, mas no caso, tipo assim, carbono. O 1 é camada. 1 quer dizer camada. Camada eletrônica. Ou seja, a camada 1 é a camada mais próxima do núcleo atômico. A camada 2 é a segunda camada. Na camada 1 cabem 2 elétrons. Na camada 2 cabem 8 elétrons. Aí tem a camada 3, camada 4, camada 5. E você vai distribuindo os elétrons de acordo com a quantidade de elétrons que cabem nas camadas. Professor, mas o que é esse S? O S é o spin do elétron. Por exemplo, o S cabe em 2 elétrons, né? O P cabe em 6. E por que tá um 2 aí? Porque eu só precisava de mais 2. Tá. Eu vou fazer uma revisão rapidinho, tá? Mas vocês entenderam o que é ligação covalente? A forma com que a gente vai demonstrar isso aqui, escrever, vai ser sempre assim, ó, vocês vão ver da seguinte maneira. Ó, dupla ligação, tá? É sempre um traço, fechou? Aqui é fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis, por que fórmula de Lewis? É quando você coloca os pontinhos. E aqui é a nossa fórmula molecular, tá? Lembrem, fórmula de Lewis é os pontinhos, fórmula de Lewis. E quando a gente coloca o tracinho, a gente coloca molecular.